da vida? Os apóstolos. Quem tocou o verbo da vida? Olha o versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Nós vimos, nós ouvimos e anunciamos a vocês. Ele usa esse pronome. Nós, apóstolos, vocês, os cristãos, e eles, o mundo. Os 3 pronomes são claramente usados no Evangelho, no primeira epístola de João. Por isso, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: nós somos de Deus. Nós, apóstolos. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Característica: como você pode identificar se alguém é de Deus? Se ele ouve a palavra apostólica. Se ele ouve a palavra dos apóstolos. Exemplo prático. Paulo ensina sobre os dons espirituais. Diga amém. Paulo cria em dons espirituais. Diga amém. Nós também cremos. Paulo propagava, divulgava, incentivava a igreja quanto ao uso dos dons espirituais. Diga amém. E Paulo ensinava como usar os dons espirituais. Diminui os amém. Amém. Paulo fala sobre dom de línguas. Ele diz para que serve, quando usar, por que não usar, como se comportar diante da igreja. A Bíblia diz, ele ensina. E eu pergunto, você ouve a instrução do apóstolo? Não responda. Reflita. Ele diz assim: quando vos reunis, um tem salmo, outro tem profecia, o outro tem cântico, aquele tem língua, aquele outro interpretação. Amém. Ele quer dizer, tudo é feito, ou pode ser feito, desde que vise a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, no caso, ele não está dizendo, tem que falar, porque senão não está selado. Não, não. No caso, olha a Bíblia, estou apenas parafraseando o texto. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, e quando muito, 3. E haja, olha a restritiva, quem interprete. Olha a restritiva absoluta. Não havendo quem interprete, fique calado na igreja. Quem é que ouve a voz do apóstolo? Ah, Paulo sabe de nada. Escreva uma Bíblia para você, meu irmão. Escreva uma Bíblia para você. Eu quero ser bem honesto para vocês. Se for para eu mudar o que está aqui, eu largo essa Bíblia, irmãos. Vamos escrever um livro segundo um espírito fulano. Inventa um espírito aí. Escreve a tua Bíblia. Defenda o que tu crê. Mas não vamos ficar com hipocrisias. Não. Hipocrisia é a aparência do reino, mas não é o reino. Se você crê, tem que confessar a palavra de Deus. Por isso diz aqui, no capítulo 4, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Por isso eu afirmo, todos os que são de Deus podem errar, sim. Ensinar errado, sim. Praticar errado, sim. Até o momento em que ele conhece a verdade. Dali para frente, se ela é de Deus, ele não erra mais. Ele não erra mais. Errei! Preguei errado. Era um profeta enganado, um mestre enganado, um pastor enganado. Mas a luz de Deus chegou a mim, e porque eu sou de Deus, eu escuto a voz dos apóstolos. Eu lavo os meus olhos no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, quer dizer apóstolo. E por isso, eu quero pedir perdão à igreja, por todos os erros que ensinei. Vamos corrigir a nossa vida cristã. Amém. Não tem problema. Não tem problema.
Mas depois de conhecer a verdade, insistir em se rebelar contra a palavra de Deus é prova de que não é de Deus. Aqui, aquele que é da parte de Deus nos ouve. Mas leia juntamente comigo o finalzinho do versículo 6, por favor. Nisto, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do... Nisto o quê? Se ouve ou se não ouve a palavra de Deus. Aquele que ouve é de Deus, o que não ouve não é de Deus. Este é o ponto determinante que separa o espírito da verdade do espírito do erro. Amém? Amém? Graças a Deus.